Professor, essa questão desse evangelho que foi atribuído aí a uma suposta esposa que Jesus teve, não sei se o senhor chegou a ler acerca disso, inclusive alguns especialistas aí na área da averiguação documental e tal, eles disseram que, de fato, é um documento antigo, foi escrito naquela época mesmo, pelo menos a parte majoritária. Isso mancha alguma coisa, se confirmado for, ou naquela época acontecia muito isso, né? A pessoa escrevia um texto, colocava o nome de alguém que já tinha fama, não existiam problemas com direitos autorais, processos judiciais por decorrência desse tipo de coisa, tal como nós temos hoje, né? Mas qual o nível de credibilidade que a gente pode dar para esse tipo de material? Bom, primeiro a gente tem que entender o que é o casamento para o judaísmo antigo. Os profetas podiam casar? Podia. Não tinha nada que impedia que eles casassem. Inclusive, vários dos apóstolos eram casados. Seria desonroso Jesus ser casado na visão daqueles caras daquela época? Não. Não teria problema ele casar. Lógico que depois ele foi alçado a filho de Deus, enfim, teria problemas. Mas naquele momento ali, certamente não. A Bíblia não fala que ele não era casado, mas também não fala que ele era casado, né? Então a gente não tem como responder. Agora, eu pessoalmente vou acreditar que ele tenha feito parte, a gente pode conversar sobre isso depois, de um grupo chamado Essênio. Eu acho que ele não era casado. Eu acho que ele não era casado, e isso provavelmente ficava bastante evidente ali nas falas dele, com um homem solteiro, e como solteiro podia peregrinar. Um homem Tem a casado... ver com a questão do nazireado dele? Nazireado, né? A questão do voto. Tem essa questão também que ele foi um nazireu. Enfim, mas eu não acredito também que ele era um nazireu, não. João Batista, sim. Jesus, ele tem uma série de características ali que distancia ele dos nazireus, sabe? Que na época dele já estava quase em desuso, sabe? O último grande, assim, que aparece é realmente João Batista. Os essênios é outra coisa, a gente pode conversar sobre isso depois. Mas... Então, eu pessoalmente acredito que ele não era casado. Agora, a questão desse documento e outros que já apareceram também, isso não é o primeiro, né? A gente tem, por exemplo, o Evangelho de Filipe, que fala que Maria Madalena provavelmente beijava Jesus na boca e era a mais querida dos discípulos. Tem umas faltas no Evangelho e que se completou com boca. Parece que realmente o que estava escrito ali era beijo na boca mesmo. Mas tem dois problemas. Isso não quer dizer que ele era casado com ela. Beijo na boca não quer dizer algo romântico como é hoje. Muitos do Oriente Médio ainda beijam na boca, inclusive homem com homem, dá um selinho, assim, isso não quer dizer nada romântico, nada sexual. E segundo, o evangelho hoje, originalmente se pensou que ele era muito antigo, hoje nós sabemos que ele é do quarto século, então ele é muito posterior, não serve como fonte. O que acontece é aquilo que eu te disse, várias seitas foram criando seus próprios evangelhos, várias seitas criavam seus evangelhos e iam adaptando esse evangelho conforme seus próprios anseios. Provavelmente uma seita, essa seita que coloca o Jesus como casado, uma seita que dava importância maior ao casamento, uma seita provavelmente que não elevava ele à categoria de filho de Deus ainda, talvez ele ainda como um profeta, porque tem vários evangelhos, você vê claramente que ele é só um profeta, ele não tem esse caráter divino, né, como aparece depois. Então... Enfim, mesmo que fosse documento antigo, a gente teria que perguntar, tá, mas de qual grupo? Qual grupo escreveu? Será que é um grupo que o conhece mesmo? É um grupo... Porque vários evangelhos foram escritos, por exemplo, em Babilônia, né? Muito longe do lugar e muito distante das pessoas que presenciaram os fatos. A questão desses 4 evangelhos, tirando de Lucas, que provavelmente foi escrito talvez em Roma, mas os outros 3 parecem ser evangelhos escritos na Palestina mesmo, sabe? Pessoas de um círculo muito, muito íntimo ali dos discípulos, alguns conheceram Jesus provavelmente. Então, eu pessoalmente não acredito no casamento. Mas lembrando, casamento não é nada desonroso, não é nada estranho de um profeta casado aparecer no primeiro século, não. Mas, por uma série de motivos, eu acredito que Jesus, por ser um pregador, peregrino e tal, ele não casou. Muito bom, muito bom.